Shalom, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar, querido, na última semana da contagem do Homer. Hoje é o dia 43 da contagem do Homer, e durante essa semana nós vamos estar falando sobre o espírito de temor. E hoje nós vamos falar, o tema de hoje é o espírito de temor e a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 ao 20. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligentes e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, nós estamos falando hoje do espírito de temor e da igreja de Laodiceia. Essa carta à igreja de Laodiceia revela o quê? Uma comunidade espiritualmente morna, autossuficiente, que perdeu a sensibilidade diante da presença de Deus. E é uma igreja que conhece o nome de Deus, mas não vive debaixo do temor do Senhor. E o espírito do temor é um dos 7 espíritos que repousa sobre Yeshua, né? Está lá em Isaías 11:2, que nós lemos desde o início, e sua presença, a presença do espírito de temor, vai trazer o quê? Reverência, alinhamento, humildade e zelo da santidade de Deus. Onde o temor do Senhor está ausente, reina a mornidão espiritual. Laodiceia era uma cidade riquíssima, havia ali um comércio de madeiras, produção de lã, era uma cidade muito rica. Foi sede de uma grande escola médica e era um importante centro político. Mas qual era o pecado da cidade? Era a autossuficiência. A cidade era rica, mas ela foi totalmente destruída por um terremoto. E o que faltou em Laodiceia foi o temor de Deus. Em Apocalipse 3,15, vai dizer: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera que fosse frio ou quente. A mornidão é um sintoma de uma vida desconectada com a presença de Deus. A igreja de Laodiceia acreditava estar rica, abastada em suas necessidades, mas ela estava o quê? Pobre, cega e nua. A falta de temor do Senhor, ela vai produzir o quê? Soberba, autossuficiência e uma cegueira espiritual. E a primeira chave que a gente vai ver hoje é que a autossuficiência é a exteriorização da falta de temor. Apocalipse 3,18, dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A igreja de Laodiceia é um retrato profético de uma geração que perdeu a sensibilidade ao temor do Senhor. É possível, querido, estar rodeado de rituais, conhecimentos e estrutura religiosa e ainda assim viver uma profunda cegueira espiritual. A autossuficiência que Laodiceia manifesta não é apenas uma postura externa, mas é a evidência visível de uma desconexão com o temor de Deus. Quando o temor é removido, o orgulho ocupa o trono, e o coração passa a confiar mais em si do que no Senhor. Quando se fala de ouro, está se falando de intimidade. Quando está se falando aqui de roupas, está se referindo à pureza. E quando se fala de colírio, estamos falando de cura. Muitas vezes nós não queremos ser curados, não queremos admitir que estamos doentes. E isso é uma manifestação da autossuficiência. É negar, a negação da doença, que precisamos de ajuda, é uma autossuficiência. Então, o temor do Senhor é um antídoto contra a cegueira espiritual.
Quando fala que unja os teus olhos com colírio para que veja, a autossuficiência do temor cega, querido. A ausência do temor cega. A igreja de Laodiceia achava que via, mas ela estava cega. O temor do Senhor nos leva a discernir a nossa real condição, a olhar como realmente estamos, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. João 15,5 vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A autossuficiência, querer caminhar sozinho, querido, só nos leva para longe. Nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor para tudo. A autossuficiência exibe uma falsa maturidade. Versículo 3, Apocalipse 3,17 vai dizer, a igreja dizia, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor fala, tu és miserável e pobre, cego e nu. Então, a falsa maturidade espiritual é um fruto de uma vida sem temor. O temor, querido, não é medo de Deus, mas é reverência e dependência, é saber que sem Ele não temos forma, não temos direção e não temos propósito. Onde o temor do Senhor se estabelece, a soberba se desfaz. Onde o temor é restaurado, a glória pode habitar. Deus está sacudindo estruturas autossuficientes, não para expor, mas para poder redimir. A autossuficiência é uma muralha construída pelo orgulho, e só o espírito do temor do Senhor pode derrubá-la. Então, queridos, é tempo de voltar à dependência total de Deus. O conselho de Jesus ainda ecoa, compre de mim. Né? Quem tem temor ouve, quem ouve se arrepende, e quem se arrepende será restaurado. A segunda chave fala, o espírito de temor revela a verdadeira condição do coração. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, está lá no Apocalipse 3,19. O espírito do temor não é para nos acusar, ele nos convence, disciplina e chama ao arrependimento. Em Laodiceia, fala que Jesus bate a porta, chamando a igreja de volta à comunhão, a techuvá, pois o temor do Senhor nos reposiciona para intimidade com Ele. A repreensão do Senhor não é rejeição, queridos, é um convite ao arrependimento. O espírito de temor do Senhor não nos afasta do Pai, mas Ele nos posiciona corretamente diante dEle, revelando a nossa real condição e nos conduzindo a um lugar de restauração. Muitos querem ouvir sobre amor, favor, promessa, né? Mas o verdadeiro amor do Pai também disciplina, confronta e expõe o que precisa ser transformado. Sem temor, nós endurecemos os nossos corações. Com temor, nós nos curvamos e nos quebrantamos. Então, a verdadeira repreensão é um sinal de amor. Quando ele fala, eu repreendo e castigo a todos que amo. Jesus não está só falando, queridos, com a igreja de Laodiceia, uma igreja que ele fala que era morna, uma igreja que era autossuficiente, cega. Ele poderia fazer o que? Ignorar aquele povo. Mas ele ama demais o seu povo para deixar o seu povo seguir cego. Então, profeticamente, o espírito de temor nos revela isso. Ser confrontado por Deus não é rejeição, é um sinal de que ele ainda nos vê como filho, nos ama e nos quer perto dele. Então, a falta de temor rejeita a correção. Mas quem tem temor, o Senhor ama a disciplina, porque sabe que a disciplina vai restaurar, vai colocar ele no caminho correto. Então, o espírito de temor expõe o que a religiosidade esconde. Laodiceia dizia que ela era rica, não precisava de nada, né? Mas Jesus via, tu é miserável, pobre, cego e nu. Sem o temor do Senhor, vivemos de aparências espirituais, mas quando ele vem com um colírio espiritual, nós vemos o nosso orgulho, nós enxergamos a nossa frieza, nós enxergamos a nossa falta de aliança, nós enxergamos a nossa falta de honra. Então, o temor nos faz parar de culpar os outros e começar a clamar e pedir ao Senhor, Senhor, me mostra o que eu preciso mudar em mim. Pare de culpar os outros e olhe para você mesmo. Esse é o colírio, é olhar para nós mesmos e vermos o que nós precisamos mudar em nós. O arrependimento só é gerado em corações que temem. Fala, por isso seja diligente e arrependa-se. Arrependimento não é remorso, é mudar de direção.
Mas só se arrepende quem reconhece a verdade. E só reconhece a verdade quem tem temor do Senhor. Então, o espírito de temor, ele abre os olhos para que nós possamos ver o orgulho que disfarçamos como maturidade, a frieza que nós chamamos de discernimento, e a resistência que nomeamos como identidade. Onde há temor, há rendição. Onde há rendição, há restauração. Então, queridos, vamos deixar que o espírito de temor vasculhe os nossos corações. Vamos parar de fugir da correção. Este é um ato de amor. O Senhor quer nos corrigir porque Ele nos ama. Permita que o Senhor exponha as áreas que você aprendeu a camuflar. E o pai, ele só disciplina o filho que ele ama. E ele está batendo a porta, querendo entrar, querendo cear com os rendidos. E a terceira e a última chave que a gente vai falar, o temor do Senhor é a chave para reinar com Cristo. Apocalipse 13:21 vai dizer, ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Olha a recompensa, queridos. A recompensa prometida à igreja de Laodiceia não é para quem frequenta um culto, mas é para quem vence o espírito de indiferença e submete ao governo do Senhor. O temor do Senhor nos ensina a viver como reis e sacerdotes, de forma íntegra, submissa e cheia de zelo, cheia de temor, cheia de alinhamento. O espírito do temor está nos derramando, querido, nesses dias, o quê? Está sendo derramado em nós esses dias para quê? Para que nós venhamos despertar. A igreja adormecida precisa despertar. Muitos estão sendo chamados para abrir a porta da verdadeira comunhão com Cristo, reconhecendo sua real condição, que nós não somos nada sem Ele, que nós precisamos dEle. Então, a restauração do temor do Senhor é a resposta para a mornidão espiritual da igreja. A igreja de Laodiceia representa uma geração que precisa ser sacudida pelo espírito de temor do Senhor. E ele está chamando os mornos para o arrependimento. Ele está despertando aos que perderam o zelo. Então, não é tempo de continuar, queridos, com aparência. É tempo de nos rendermos ao Espírito e trazer a consciência da santidade de quem é Deus e a paixão pela presença dele. Então, o espírito de temor, ele não vem para nos condenar, ele vem para nos alinhar. Para quê? Para que nós possamos suportar o peso da glória, queridos. Nós precisamos estar alinhados com ele. E o Senhor está nos dizendo essa manhã, volte a me temer, não com medo, mas com reverência, porque quem teme, permanece. E quem permanece, reina com ele. Amém? Amanhã estaremos de volta, mais um pouquinho com o espírito de temor. Shalom, shalom, bom dia.